E hoje eu quero trabalhar com você um tema muito legal e quero pedir a tua ajuda para a gente caminhar junto nessa visão. E o tema é o seguinte: em breve seremos mais. Eu quero liberar uma voz profética para você, falando a respeito dessa ação. Como seremos mais? Como conquistaremos mais pessoas? Como avançaremos? Como conquistaremos as terras que Deus tem para nós? Como ampliaremos as nossas tendas? Isso tem uma maneira de se conseguir. E eu queria ler com você um texto que vai aparecer aí na tela, que é um texto lá de Gênesis, capítulo 12, verso 3 e 4, o que Deus começou a trabalhar ali, falando sobre uma geração que conquista, sobre a ampliação do povo, e quem faz isso com o povo. Diz assim a palavra de Deus: farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Nós podemos ler bem forte? Está desligado. Amém? Porque isso não é uma profecia para o pastor Vicente, é uma profecia que foi liberada lá atrás e que nós estamos tomando posse, nós estamos fazendo menção dessa voz profética, da voz de Deus para Abraão, e nós estamos tomando posse para nós. Então, quando nós declaramos isso junto, nós estamos dizendo: nós acreditamos na tua palavra, Senhor. Então, ó Deus, nos ajuda nessa manhã. Nos ajuda a compartilhar a visão que o Senhor tem nova para o nosso coração. Vai nos instruindo, vai nos capacitando e vai liberando a tua voz, para que juntos entendamos a tua vontade e cumpramos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, nós pedimos a tua graça, a tua paz e a tua sabedoria sobre mim e sobre o teu povo também. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria então que nós pudéssemos sempre declarar essa voz profética. A voz que nós vamos conquistar, a voz que nós vamos avançar, a voz que nós vamos ser uma bênção, que seremos uma grande nação. Quando nós motivamos e enchemos o nosso coração dessa visão e começamos a liberar isso, Deus vai começar a agir numa ação sobrenatural. Eu acredito muito claramente que quando Abraão recebeu essa palavra profética, ele estava assim como nós, meio que, brigadão Marcelo, meio que no escuro, porque às vezes quando nós falamos, em breve seremos mais, seremos uma multidão, para você, às vezes é algo que está muito distante de acontecer. Lembro-me bem de um pastor que estava ministrando, e hoje ele é um pastor muito renomado no meio da nossa nação, e ele começou uma igreja com 7 pessoas, e ele dizia: nós vamos estar em todos os cantos, nós vamos estar no plenário, nós vamos estar aqui, nós vamos estar ali, e ele disse que das 7 pessoas, 3 olhavam e davam um sorriso como quem diz: isso não vai acontecer. 4 acreditavam mais ou menos, mas mais para menos do que para mais. Mas hoje eles são mais de 10 mil pessoas numa cidade. Nessa cidade, o governador dessa cidade, o prefeito dessa cidade são membros dessa igreja e pedem para eles diariamente fazerem uma célula lá pela manhã. Então, querido, eu acredito que Deus, quando Ele libera uma profecia sobre alguém, aquilo vai acontecer. Amém? E Deus está liberando uma palavra profética, que em breve seremos mais. E é exatamente nesse caminho que nós vamos andar.
E foi por causa de ver algumas coisas a respeito desse avançar do povo de Deus é que nasceu essa mensagem também. É que essa mensagem veio ao nosso coração para que a gente pudesse liberar essa voz profética para a igreja, liberar essa ação para a igreja, para que a igreja entenda que se nós crermos, nós receberemos as bênçãos. E aí eu quero então rapidamente dar uma noção a você do que aconteceu na vida de Abraão, porque eu não gosto de usar um texto sem contexto. Abraão morava na cidade de Ur, era uma cidade chamada Cidade dos Ídolos. E essa cidade, eu imagino que a maioria das pessoas tinham vários deuses, porque era cidade de fabricação de ídolos. E Abraão, querido, sinceramente não era muito diferente. Mas eu acredito que houve no coração dele uma indignação, porque ele via tantas coisas e não conseguia perceber uma ação sobrenatural através daqueles ídolos. E eu acredito, assim, sinceramente falando, que Deus é o Deus que sonda o coração, começou a sondar o coração dele e resolveu a partir dele criar uma grande nação. E aí então o chama da cidade de Ur, e ele vai peregrinando pelas cidades, e nós podemos ver isso muito claramente no texto, que ele, por cada cidade que passa, ele edifica um altar ao Senhor, marcando aquele local, e isso tem muito a ver com a gente. Nós chegamos aqui há 30 anos, né? Muitos estão há 30 anos, eu estou há 5, outros estão há 15, e foram instituídos altares aqui de edificação, dizendo que nós seríamos mais. E eu acredito claramente que quando chegamos aqui há 30 anos, e quando falo chegamos como igreja, nós não éramos a quantidade de pessoas que somos hoje. Os mais antigos aqui podem falar isso. Labutaram muito para ver essa igreja onde ela está. E isso, queridos, já é uma ação profética liberada há muito tempo sobre a vida desta igreja. Não é sobre a vida de um homem, ou de 2 homens, ou de 6 homens, ou de 5 homens e uma mulher. É uma palavra profética liberada para a vida desta igreja. E esta igreja, querido, ela é composta de você e eu, e de tantos outros que virão depois. Eu não sei se tudo isso vai acontecer nessa gestão conosco, e aí eu estou dizendo de forma geral aqui para ver, mas eu sei de uma coisa muito clara: Deus tem uma promessa, que em breve seremos mais, e essa igreja será muito grande, e eu creio nisso, e libero essa voz profética porque eu creio naquilo que falo. Eu não vivo com histórias de alguém que já passou, mas com aquilo que eu estou vendo sendo composta na vida desta igreja. Antes eram 10, 15 ou 20, hoje são 700, 800 e amanhã serão muito mais pessoas. Mas isso tem uma maneira de acontecer, querido, e isso é muito importante saber. Tem uma maneira para Deus fazer essas coisas. Deus chamou Abraão da cidade de Ur, mas ensinou a ele algumas coisas que ele precisou aprender para ele realmente ser pai de uma multidão, ser pai de uma nação. E você pode pensar assim: será que ele não seria, pastor Vicente, pai de uma nação lá em Ur? Sinceramente, querido, Ur fica mais ou menos numa região agora, petrificada, uma região que não dá nada. Sabe o que Abraão ou a sua descendência seria nessa cidade hoje, na área, no país da Turquia, que é nessa região que é localizada a cidade de Ur? Para quem conhece, sabe do que eu estou falando. Seria nada, porque essa cidade não existe, ela está morta, destruída, acabada. Deus tira um homem de um local, querido, um local que parecia ser um local próspero na vista dos homens, mas na vista de Deus ele sabia que lá na frente esse local não ia render aquilo que precisava render. Tira ele daquela cidade que era uma cidade promissora no seu tempo e coloca ele numa estrada sem uma direção exata, mas Deus dá garantias a ele. E é exatamente isso que Deus quer fazer com você. Deus levará essa igreja a um patamar muito mais alto. E ao levar essa igreja a um patamar muito mais alto, Ele precisa solidificar o teu coração nisso. Ele precisa solidificar o teu coração nessa visão. Ele precisa fazer você entender essa visão e Ele precisa fazer você comprar essa visão. Porque se você não entender e não comprar essa visão e não andar nas perspectivas daquilo que Deus quer para você, daquilo que Deus quer para essa igreja, querido, possivelmente isso pode não acontecer porque falta você. Você é um Abraão de Deus nesse lugar. Você está entendendo aquilo que eu estou falando a você?
Por isso, essa declaração, em breve seremos mais, ela precisa soar do seu coração. Ela não pode soar só dos seus lábios. Você não pode dizer isso só porque alguém como eu ou como qualquer outra pessoa está dizendo para você dizer. Você precisa entender e comprar essa visão. E eu digo para você com muita clareza, querido, não é fácil comprar uma visão. Não é fácil acreditar quando nós não estamos vendo nada. Mas Deus só faz milagre na vida daqueles que acreditam quando não veem. Quando não tem perspectiva. E se nós estamos dizendo que nós vamos atravessar o Jordão e que nós vamos avançar e que essa igreja será uma igreja grande, você pode anotar no seu caderninho o dia de hoje. Eu estou liberando essa palavra profética para você, que vai acontecer. Deus vai fazer isso, querido, independente de quem esteja aqui à frente falando, ou independente de quem esteja aqui à frente ministrando, ou independente de quem seja o pastor dessa igreja, porque a palavra não está sobre nós, a palavra está sobre a igreja dele. Essa palavra foi liberada para você e para mim como igreja. E eu não estou falando isso, querido, para sensibilizar o seu coração. Eu estou dizendo isso porque a nossa geração, a geração do meu filho Miguel, a geração da Daphne, a geração da Luísa, a geração do Marcelinho, a geração da Joana, da Maria, essa geração pode ser a geração profética que vai pisar na terra prometida e que vai fazer essa igreja avançar muito. Então fique atento com isso, querido. Não perca a visão, não perca a ideia de que nós seremos mais, mas para sermos mais precisamos fazer algumas coisas. E ela precisa começar aqui agora. Essa ação ela começa aqui. Você precisa trazer o que está invisível para o visível e você precisa ter atitudes. E essas atitudes, queridos, elas vão fazer com que eu e você venhamos a viver melhor. E a primeira atitude que eu quero dispensar e liberar para o seu coração é essa, que em breve seremos mais unidos. Porque se nós não formos unidos, queridos, nós não vamos avançar, nós não vamos crescer. Se nós disputarmos, se formos partidários, se só olharmos para a visão daquilo que agrada a nós mesmos, isso não irá acontecer. Mas se nos unirmos como igreja, se avançarmos como um só, se formos um único povo, com uma única visão, com um único Deus, nós vamos ser muito mais. Eu podia ouvir um glória a Deus aí. Olha só o que eu quero mudar o texto, mas é dentro da mesma perspectiva. Em breve seremos mais unidos. Olha o que Deus diz a um homem que estava sentado à beira de um rio, um homem que estava sem perspectiva nenhuma de avanço, olhava aqueles 2.996.000 pessoas e não conseguia achar a visão de que ia crescer muito mais. Mas Deus pega e diz assim: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Deus já tinha feito o milagre de multiplicar esse povo com Abraão. Deus já tinha feito o milagre de levantar esse povo. Isso tem muito a ver com a gente. Você às vezes está sem perspectiva de crescimento, mas você está aqui desde o começo e Deus já fez essa igreja ser o que ela é. E você não consegue enxergar que se você se unir na visão, você vai fazer essa igreja ir muito mais, porque você é um homem talentoso, você é uma mulher generosa e talentosa. O que precisa de verdade é unir as pessoas para que avance. Deus podia pegar Josué e dizer: vou fazer o seguinte, vou começar tudo de novo, vou matar todo esse povo e vou começar só com você. Mas Deus não diz. Deus diz assim, ó: tá vendo esse rio? Prepara-te, você e todo este povo, para fazer o quê? Para atravessar o Jordão. No processo da conquista, querido, é preciso que todos avancem juntos. Ninguém vai morrer no deserto, não. Nós vamos todos juntos para a nova terra. Nós vamos caminhar juntos, sim. É claro que de repente você tem uma visão muito mais avançada que a minha. No outro dia eu estava dizendo isso. Aquilo que você acha que eu sou evoluído, no tempo do meu filho, quando meu filho crescer, ele vai dizer assim: pai, tu era bem tradicionalzinho, hein? Você está entendendo o que eu quero te dizer? Às vezes a gente até não comunga do mesmo falar. A minha maneira de falar às vezes não é a maneira que você fala. Mas se tem uma coisa que a gente tem de igual, meu irmão, é o mesmo Deus. Nós andamos unidos na visão e nós vamos avançar porque Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para ir, Deus nos chamou para conquistar. Mas antes precisamos estar unidos. Deus não faz a gente andar, meu irmão, se estivermos vivendo divisão. Deus não é Deus de divisão, Ele é Deus de multiplicação.
Deus não é um Deus que divide, que racha. Deus é um Deus que une e que avança. Então você pode esperar. Se você resolver se unir dentro da visão, se você resolver aceitar a visão, e se você resolver vencer, porque isso tange nesse caminho, querido. Às vezes a gente precisa vencer o nosso eu, a nossa meninice. Eu quero levar os jovens dessa igreja a um avanço, mas que os homens se danem. Eu quero levar as mulheres dessa igreja a um avanço, mas que os adolescentes se danem. Não é assim, não é desse jeito, nós não vamos avançar. Nós só vamos avançar se todos nós nos unirmos com os nossos dons e talentos e chamados e formos. Essa visão, é esse o chamado que Deus tem para essa igreja. Deus não vai levar ninguém sozinho a lugar nenhum. Aprenda uma coisa, querido. Deus só vai fazer a gente atravessar se nós primeiro nos unirmos e acabarmos com a nossa divisão e irmos. E aí você pode estar me olhando com um olhar assim: poxa, o pastor Vicente nos deu uma bronca. Não é bronca não, que ele deu um aviso. Você quer vencer? Você quer ser mais? Comece a olhar além do seu umbigo. Comece a olhar além de você. Eu tenho aprendido isso, não é fácil não, meu irmão. Porque a gente é o maior defensor das nossas bandeiras. Essa é a grande verdade. Mas eu tenho aprendido a olhar além de mim e daquilo que Deus me chamou para fazer. Você pode achar assim: o pastor Vicente faz isso, faz aquilo. Eu faço mesmo, meu irmão. Se é para crescer a igreja, eu estou aí. É para avançar com a igreja? Estou nem aí se é o meu ministério ou se é do outro. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu não fico me retendo, me prendendo, porque não é o ministério que eu... meu irmão, é muito mais do que ministério. É muito mais do que isso. Deus nos chamou para ser unido. E quando nós avançarmos, olha, tem coisas que eu não posso falar, que não é para mim falar. O nosso pastor vai falar no tempo certo. Mas uma coisa eu tenho aprendido: cara, Deus, Ele dá a visão a quem quer, da forma que quer, na hora que quer. E Ele só vai consolidando o coração. Se tem uma coisa que você pode bater no seu peito e dizer: o ministério pastoral dessa igreja é unido. Se o pastor falar, vamos para ali, nós vamos para ali. Nós temos Ele como nosso pai espiritual. E se eu fosse você, sinceramente falando, eu entrava embaixo dessa unção pastoral. Parava com esse negócio de andar sozinho. Parava desse negócio de querer fazer as coisas do teu jeito. Não vai ser do teu jeito, vai ser do jeito de Deus. Também não vai ser do meu jeito não, meu irmão, porque às vezes eu também quero empregar as coisas do meu jeito. Isso está indo para aí e vindo para cá. Mas também não vai ser do meu jeito, vai ser do jeito de Deus. E Deus vai fazer do jeito dele. E a primeira coisa que Ele precisa fazer para que a gente seja mais é nos unir. Então eu quero liberar uma declaração profética para você. Em breve seremos mais uma família. E aí, pastor, que família? Famílias que vão entrar neste lugar e vão entrar toda quebrada, toda destruída, toda derrubada, toda fragelada, e nós vamos ser consolidadores dessas famílias, e essas famílias vão avançar, e essas famílias vão crescer, e elas vão crescer porque elas vão lidar com você, e você vai ter uma história linda de vida para contar para ela, e você vai conquistá-la, e ela sentará aos bancos dessa igreja, e daqui mais um tempo nós não teremos como mais nos reunir aqui, nem em 2 cultos. Porque tem gente pensando assim: faz 2 cultos, pastor, que resolve. Meu irmão, quando Deus tem uma unção multiplicadora para uma igreja, pode fazer 20 cultos aqui, que não vai adiantar, vai crescer. Você está entendendo esse negócio? Uma coisa que eu aprendi com o meu antigo pastor: pastor não tem mensagem que agrada povo, não. Pastor tem mensagem que agrada a Deus. Pastor que fica procurando palavra para agradar povo não vai avançar. Se Deus liberou essa palavra e está agradando o seu coração, querido, é porque Ele precisa de você. E aí você pode dizer: pastor, você falou besteira, Deus não precisa de mim. Como que não precisa, se Ele te chamou e te botou sentado aqui, meu irmão? Deus precisa de você e você está retendo, está desunido a visão. Una-se a visão, porque aí a gente vai avançar. Compre as ideias. Comece a colocar o vírus da boa ideia.
Não seja aquele homem ou aquela mulher que quando se libera uma palavra que vai acontecer alguma coisa, você já diz assim, não vai dar certo. Não vai acontecer. Como não? Se tudo isso é para o bem daqueles que amam a Cristo, ao Senhor, vai acontecer. Nós vamos crescer e nós vamos avançar. Uma segunda visão que é clara nesse texto. Em breve seremos mais ousados. Deus não nos deu espírito de fraqueza, Deus não nos deu espírito de morbidade, Deus nos deu espírito de ousadia. Deus nos chamou para ser ousados, Deus nos chamou para avançar, meu irmão. Olha o que diz o texto. Como prometi a Moisés, olha Deus. Todo lugar aonde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano ao grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hetitas, até o mar grande no oeste. Querido, era uma distância muito longa. Deus começou a falar para Josué o seguinte: Josué, não fica preocupado não, eu vou fazer só uma brincadeira com esse povo, eu vou mostrar a eles que eu sou Deus e que eu faço como quero. Sabe o que Deus fez? Deus abriu o rio Jordão, colocou todos os 12 sacerdotes em pé em cima de uma pedra, e esse rio só fechou quando todo o povo passou. Sabe o que isso tipificou? Tipificou a abertura do Mar Vermelho, mostrando que independente do profeta que esteja nesse lugar, Deus cumprirá a palavra que ele liberou. Deus não fez compromisso com o homem ou com a mulher que fala, Deus fez compromisso com o povo dele. E aí sim o homem e a mulher que fala que são povo de Deus estão dentro do compromisso. Então seja mais ousado, meu irmão. Deus te dá ousadia, sabe para quê? Para avançar e para conquistar. Deus está liberando uma palavra para você. Faz assim com a sua mão. O negócio está ruim para você? Em nome de Jesus, Senhor, faz um negócio essa semana, mas faz um negócio assim, diferenciado. Libera, Deus, uma unção de ousadia sobre o teu povo. Uma unção de conquista, onde quer que eles pisem, ó Deus, seja deles para a glória do teu nome, só para que eles vejam que há Deus em Israel, e que o Deus que outrora falou, hoje fala novamente. Essa é a segunda voz profética que eu quero liberar para você. Deus nos dá ousadia para conquistar e avançar. Seremos ousados para pisar nos lugares e declarar: venha o teu reino. Porque essa é uma grande verdade. Às vezes nós pisamos no local, Deus fala com a gente, mas a gente não chama o reino dele. Nós deixamos de qualquer maneira. Querido, aprenda uma coisa. Um homem ousado, uma mulher ousada, bota o pé lá e diz assim: ó, vem o teu reino nesse lugar. Agora isso será nosso. Por que nosso? Meu e seu, Senhor. Seremos ousados para abrir mais células. Sinceramente falando, meu irmão, se nós somos 800 pessoas, nós estamos muito aquém de conquistar alguma coisa. Nós temos 300 ou 400 pessoas, não sei, não sou eu que cuido das células, em célula. Nós precisamos tomar esse compromisso das células. Nós precisamos avançar nisso, nós precisamos abrir as nossas casas, nós precisamos de verdade tomar posse da visão que Deus deu, e aí sim multiplicaremos. Se há uma coisa que multiplica muito é célula. Sinceramente, se eu te perguntar, tem amigos seus que já foi na sua casa na célula, mas não veio na igreja. Porque a casa é informal, meu irmão, e a igreja é formal. Não tem jeito. Tem gente que tem dificuldade de pisar dentro da igreja, mas não tem dificuldade de ir na tua casa, é teu amigo. Ontem mesmo eu fui a uma recepção de uns amigos meus que na verdade são primos da Vivi, que moram nos Estados Unidos e vieram para cá. E eu cheguei lá naquela recepção, tinha um monte de gente lá. Um monte de gente que eu não vi. Mas rapidinho eu fiz amizade com todo mundo, ri com todo mundo, brinquei com todo mundo. E no final eles me perguntaram: o que você faz? Eu falei: sou pastor. Porque eu fiz questão de ir com uma camisa bem ousada, sabe? Para todo mundo ver que eu era cristão. Eu podia não fazer isso, mas eu fiz de propósito. Sabe por quê, meu irmão? Porque aonde eu boto o meu pé, o reino de Deus chega. Se o reino de Deus chega, eu tomo posse. E se eu tomo posse, a igreja avança. Sou um homem ousado, e eu não estou dizendo isso porque eu sou melhor que você, não. Eu estou dizendo isso porque você pode ser possivelmente muito melhor do que eu. Mas está esquecendo da visão.
está esquecendo da tua missão, está esquecendo do teu chamado. Deus te chamou para avançar. Nós seremos mais na evangelização da cidade. Não espere um ministério, uma base, mandar você falar do evangelho para as pessoas. Fale. Está liberado, meu irmão. Não precisa vir me perguntar se pode fazer, não. Faça. Eu entrei agora nessa questão. Quer fazer? Faz. É para o reino? Faz. Avança. Vai. Depois traz o resultado. Vem aqui e diz assim, olha, esse mês, meus amigos que não eram cristãos se tornaram cristãos. Porque eu fui, avancei. Josué estava lembrando de uma palavra dada ao seu pai espiritual Moisés. Olha só a palavra que foi dada. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano ao rio Eufrates, ao mar ocidental. Ninguém conseguirá resisti-los. O Senhor, o seu Deus, conforme lhes prometeu, trará prover. E o medo de vocês todos, os povos daquela terra, onde quer que vocês forem. Deus vai arrancar de você o medo. Está com medo, meu irmão? Eu sei que a gente tem mesmo. A gente tem o medo. A gente tem a dificuldade. A gente às vezes fica preocupado se vamos ou não vamos. Eu estou dizendo para você em nome de Jesus, e Deus vai honrar essa palavra. Pode ir. Deus vai fazer. Deus vai prover. Deus vai operar. Porque essa é a ação dele. Existe uma palavra de conquista sobre essa igreja. E eu já liberei ela para você. Temos que ser mais ousados no avançar. Senão ficaremos aqui. E aí eu não estou dizendo ficaremos aqui no local, não. Por favor, me entenda. Eu estou dizendo para você, ficaremos aqui estagnados. Porque nós não nascemos para ficar estagnados. Nós nascemos para ter um espírito ousado. E Deus da ousadia nos levará muito mais longe se começarmos a declarar a voz profética dele por aí. Sabe o que J.B. Carvalho disse? Eu estava lá no dia que ele disse isso e foi muito legal. Vi o meu futuro e gostei dele. E agora estou correndo para lá. Meu irmão, pare de ficar no teu passado. Veja o teu futuro, visualize o teu futuro, materialize pelos olhos da fé o teu futuro. Goste do que você viu e corra para lá. Ah, se eu fosse ficar com as minhas questões do passado, eu não estaria aqui hoje. E sabe do mais? Eu não estaria num lugar muito maior amanhã. Porque eu já vi o meu futuro, gostei e estou correndo para lá. Deus está fazendo coisas lindas, meu irmão. Pelo menos no meu coração Ele está. Ele está mudando a minha perspectiva de visão de vida. Em breve seremos mais corajosos. Coragem é uma coisa que a gente precisa. Precisa ou não precisa? Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Eu podia parar já aqui, né? Pô, tem uma promessa de Deus, meu irmão. Nunca! Rapaz, eu não sei porque eu tenho medo. Se o próprio Deus disse para mim assim, eu nunca o deixarei. Sabe o que é andar com a presença de Deus? Tu sabe o que é ter Deus do teu lado, andando com você? Tu sabe o que é ter Deus te garantindo que você será vitorioso? Por que tu tem medo? Vai, meu irmão. Encara. Bota a cara no negócio. E vai acontecer. Mas você precisa estar no teu coração cheio da verdade de Cristo, cheio da verdade de Deus. É uma coisa que já virou um jargão evangélico. Maior o que está em nós do que o que está no... Maior o que está em nós do que o que está no... Pode dizer, fica com medo não é pegadinha não. Maior o que está em nós do que o que está no... Isso. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas só que nós temos que tomar posse desse maior que está em nós e pararmos de achar que o que está em nós não faz diferença. Eu tenho aprendido uma coisa, querido. Eu chego lá com ousadia, fé e coragem. E o que está lá que é contrário cai.
É assim que funciona. Tu não é espiritual? Levanta a sua mão assim, eu sou espiritual, diga isso. Tu não é espiritual? Desde o dia que você aceitou Jesus, se tornou um ser espiritual, meu irmão. Se tu é espiritual, toma posse disso, seja corajoso, seja ousado e avance em nome de Jesus. Em breve seremos mais obedientes. Rapaz, é uma coisa que é difícil mesmo. Eu lembro que quando eu era mais jovem um pouco, tinha dificuldade de obedecer. Não era nada terrível, não. Mas aquelas coisinhas bobas, sabe? Eu tinha dificuldade de obedecer. E eu nunca percebi que isso me atrasava. Que isso me chamava maldições. Eu só fui aprender isso depois. Que a obediência gera bênção. A obediência gera bênção. A obediência gera bênção. Então, querido, por que tu é desobediente? Se a obediência gera bênção. Entende isso? Essas coisas Deus começou a ministrar ao coração de Abraão. Eu estou usando o texto de Abraão e o texto de Moisés e o texto de Josué. Mas se tem coisas iguais com esses caras, é que eles realmente eram homens obedientes a Deus. Eles não lançavam fora. A palavra que Deus liberava para eles era uma ordem. Sabe o que eu tenho tentado aprender? Me agradando ou não me agradando, aquilo que Deus diz é lei. Pode me desagradar, se Deus diz, é lei. Porque às vezes a gente quer se agradar. A gente não quer fazer a vontade de Deus. O prazerzinho do momento é o que mais interessa. Só que Deus não te chamou para o prazerzinho do momento. Deus te chamou para uma eternidade de prazer. Diga bem forte, em breve seremos mais apaixonados. Rapaz, se você for apaixonado por aquilo que Deus libera para você, meu irmão, ninguém te segura. Se tem uma coisa, eu tenho um montão de defeito, eu sei que você já observou. Ore por mim e me ajude. Eu tenho um montão de defeito, mas se tem uma coisa que você não pode dizer que eu não tenho, é que eu tenho. Eu sou apaixonado por Jesus. Eu sou apaixonado pela obra dele. De repente você é todo certinho, mas o que está te faltando é paixão por Jesus. Todo perfeitinho, mas o que está te faltando é paixão por Jesus. Eu não tenho paixão por um microfone não, meu irmão. Vai chegar o dia, escreve o que eu estou te dizendo. Vai chegar o dia que essa palavra que eu estou dizendo aqui, você vai ver acontecer. Eu estarei sentado no banco dessa igreja jubilado. E eu vou ver muitos pastores fazendo tudo o que tem que fazer. E eu vou estar vibrando da mesma forma, sem estar em posse de um microfone. Eu sou apaixonado por Jesus, eu não sou apaixonado por status. Sou apaixonado por Jesus, não sou apaixonado por púlpito. Tem gente que é apaixonado por púlpito. Tem gente que é apaixonado por estar à frente. Tem gente que é apaixonado por aparecer. Só não é apaixonado por Jesus. Só estão na hora que vão aparecer. Só aparecem na hora que é o momento do status. Assim nós não seremos mais. Nós só seremos mais se nós nos apaixonarmos por Jesus e de verdade tomarmos posse da palavra profética de Jesus para o nosso coração. Independente de onde Deus fale, faz ali. Eu já estou aqui pensando. Ontem, era para as mulheres, eu não podia estar. Eu realmente tinha que receber esse casal aí, que veio de longe e faz questão que a gente estivesse lá. Mas eu sempre falo para minha esposa, eu gosto de estar em tudo na igreja. Às vezes é coisa que nem é para mim, meu irmão. E aí eu uso do meu crachá, né? E vou lá. Mas sabe por quê? Não é para ninguém me dar palavra, não é para ninguém. É porque eu tenho prazer de ver as coisas da igreja acontecer. E você? Onde está você? Onde está o teu coração? Quais são as paixões que têm levado você? Qual é a sua verdadeira motivação, meu irmão? Seja apaixonado por Jesus. A Bíblia diz o seguinte: não deixe de falar as palavras do livro desta lei, de meditar nelas de dia e de noite,
para que você cumpra fielmente tudo aquilo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus não chama mentirosos, Deus chama apaixonados. Não adianta você dizer que é sem ser. Se apaixone por Jesus, pelo amor de Deus. Uma igreja apaixonada, meu irmão, faz a diferença. Escreve isso. Uma igreja apaixonada por Jesus faz a diferença. Tem muitas igrejas aí apaixonadas por Jesus. E a nossa igreja também é. E nós vamos fazer a diferença a partir daqui. Nós vamos motivar pessoas a estarem aqui. Eu vou dizer uma coisa para você que você pode até não acreditar. Quantos não crentes você trouxer nessa igreja, eles vão se converter. Traz para ver. Desafia a palavra de Deus. Vou levar, todo domingo eu vou levar 1, 2, e quero ver se eles se convertem. Eles vão se converter todos. Nós seremos mais. Não por causa só da palavra ou de um pregador eloquente, mas por causa da sua paixão por Jesus e pela igreja dele. Diga assim: em breve seremos mais. E como seremos? Assertivos. Se tem uma coisa, meu irmão, que Deus preza, é gente que acerta no alvo. Está entendendo? Não erra o alvo não, meu irmão. Eu sei que as coisas são difíceis mesmo, mas não erra o alvo não. Escuta a voz de Deus direitinho e vê se Deus não tem falado com você coisas para você fazer. Aprende a ouvir a voz de Deus para você ser mais assertivo. Olha aqui esse texto de Josué 1:11. Percorra o acampamento e ordene ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Fique atento para o dia da travessia. Fique atento para o dia que você vai atravessar o Jordão. Mas não fique atento só para o dia, não. Fique atento para o local, para a sua posição, para a bandeira que você vai carregar, meu irmão. Fique atento porque Deus, Ele vai liberar essa palavra para você. E no dia da travessia, Ele vai falar para os líderes desta igreja: percorra todo o povo e diga para eles que em 3 dias vocês atravessarão o Jordão. E você vai ter que estar preparado. Você vai ter que ser assertivo. Como, pastor? Prepare as provisões. Sem provisão, você morre no meio do caminho. Sem o alimento certo, sem água, você morre no meio do caminho. Você precisa ter as provisões certas. Porque o dia certo é daqui a 3 dias. Profeticamente falando. E a terceira situação aí é o ponto exato, é o local exato. E é isso tange ministério. Tu vai ter que ir você e o teu ministério. Entendeu? Você não vai poder deixar ninguém para trás. Assim como é nossa preocupação como pastores e líderes desta igreja em dizer a você, em nome de Jesus, você não vai morrer no deserto. Assim você vai ter que dizer aos seus liderados: vocês não ficarão para trás, vocês vão todos comigo. E o local é por aqui. Você vai ter que ser bandeira. Você vai ter que ser a pessoa onde as pessoas vão seguir. A verdade é essa. Precisamos ser mais assertivos. O povo lá precisava ser assertivo, senão podia morrer de fome. Tem que ser assertivo, porque senão podia se atrasar no prazo. Se tem uma coisa que é muito engraçada, é que se você marcar 5h31 com o pastor Assis Júnior, vou arrebentar ele agora, ele não está aí. Ele chega 5h30:59 no seu portão. É verdade.
Eu não vou repetir isso aqui não, senão depois vocês dizem que eu que disse. Vocês são espertos. Mas isso é uma coisa, é uma visão que ele tem ensinado a gente. Pô, cara, chega na hora. Marcou comigo? Sai da sua casa na hora. Marcou na igreja? Chega na hora no compromisso. Não chega 3 dias depois para o compromisso que era anteontem, não. Falou para alguém que você vai vir, vem. Deu sua palavra que você vai ajudar, ajude. Não queira pegar as coisas prontas. Ser assertivo é isso, meu irmão. É não querer pegar as coisas no molinho, como diz o popular. É fazer acontecer. Acertar no alvo. Deus tem um alvo para cada um de nós. E Ele quer que você acerte no alvo. Ele não te chamou para ser figurante. Ele te chamou para fazer o papel principal. E quem faz o papel principal acerta no alvo. Está entendendo isso? Amém. Pastor, como é que eu conquisto esses pontos todos acima? Vou liberar uma declaração profética para você. Através da oração e do relacionamento com Deus, teremos a previsão das decisões a tomar. Você só sabe o que vai fazer se você perguntar a quem sabe de tudo antes. Você entendeu isso que eu falei? Você só sabe o que vai fazer se você perguntar a quem sabe de tudo antes, que é Deus. Sem joelho, sem relacionamento com Deus, você é um camarada oco que não sabe para onde vai. E depois fica dizendo assim, não acontece nada nessa igreja, não acontece nada, não acontece nada, não acontece o quê? Porque tu não ora. Coisa está acontecendo, quer ver? Solta o vídeo aí, bonitão. É que você acha que não está acontecendo, é que você não consegue ver. É que você só vive mais no murmurar do que no olhar as coisas que estão acontecendo. Deus está trazendo gente grande. E aí quando eu digo gente grande, querido, infelizmente eu vou ter que dizer gente que é muito maior do que nós, que podia não perder tempo conosco. E você não tem coragem de sair de casa para vir aqui. Deus quer que você seja mais assertivo, que você venha receber. Porque, querido, só tem para dar quem recebe. Eu sento aqui para ouvir qualquer um. Porque vai sair uma coisa boa da boca desse cara ou dessa mulher. E eu vou ser abençoado. Coloca o vídeo aí, gente. Quando você é assertivo, Deus atrai as coisas para você. Preste atenção. Olá, eu sou Fabiano. Eu sou Vivian. Eu quero te convidar para um encontro entre eles E entre elas, na Igreja Batista Memorial Jardim Catarina, São Gonçalo. Nós estaremos lançando o livro Paternidade Bem Resolvida e a Vivian escreveu um livro chamado Honra do Rosa. Será um culto no dia 31 de agosto, às 20 horas, simultâneo. Os homens em um lado específico, um lugar específico, e as mulheres em outro, mas numa mesma atmosfera, recebendo os céus na terra. Você é nosso convidado. Um abraço, Deus abençoe, agende essa data, esteja conosco. te esperamos lá. Querido, você quer saber quanto custa isso aí? Quer saber quanto custa? Custa isso aqui, ó. Joelho. Custa joelho, meu irmão. Pastor, como assim? Tem que orar. Tem que ter relacionamento com Deus. E Deus vai dizer assim, eu vou levar os homens mais importantes que eu tenho, que me servem na tua igreja, para que o povo veja que eu sou o Deus desse lugar. Aí você fica assim, acontece nada mesmo? Vou não, porque não acontece. Que lá vai ser ruim, vou não. Vai ter lá um pulando, o outro orando descalço, o outro com bato. Está preocupado com um monte de coisa que não era para estar. Onde Deus vai trazer um homem lá de São Paulo para falar sobre paternidade, e a maioria de nós, ser humano, tem um problema com paternidade.
Vai trazer uma mulher para falar sobre honra, e a maioria de nós temos problema com honra. Mas nós estamos preocupados. Quem está à frente mesmo, hein? Quem é que é o líder? Quem vai fazer? Quem vai realizar? Eu não vou dar a palavra lá, então não vou. Assim nós não seremos mais. Assim nós não seremos mais. Mas nós seremos mais, amém? Amém. Dá um amém bem forte então. Amém. Então diga assim: em breve seremos mais líderes. Mas todos os homens de guerra, vocês, homens e mulheres de guerra, preparados para lutar, vocês, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Sabe o que Deus vai fazer conosco? Sabe por que nós apanhamos? Sabe por que Deus tem nos apertado? Porque nós somos líderes, todos que estão aqui. Todos. E líder tem que ser forjado em alta temperatura. Se tu é líder e tu quer só receber melzinho, meu irmão, verifique o seu conceito de liderança. Líder não foi feito para tomar leite. Líder foi feito para comer feijão com arroz. Líder foi feito para ter couro de jacaré, sabe? Couro grosso. Líder não foi feito para ser menino. Cansado de meninice. Líder não foi feito para isso. Líder foi feito para conduzir a batalha. Líder foi feito para ir à frente do exército. Líder foi feito para conquistar e para conduzir o povo para uma visão de Deus. Tu é líder ou não é? Pastor, eu não lidero nenhum ministério. Para com isso, não estou falando disso não. Estou falando que Deus te chamou para liderar um povo. Deus te chamou para ser um influenciador. Deus te chamou para ser um desbravador. E você quer cismar em ser um... Desculpa, qualquer coisa. Minha vontade era falar outra coisa. Você teima em ser nada. Mas Deus te chamou para ser grande, cara. Deus te deu uma mente brilhante. Deus te deu um potencial tremendo. Deus te deu esse negócio. Deus me chamou para pregar. Deus te chamou para cantar. Deus te chamou para ser educador. Deus chamou você e eu. Ele é que nos capacita. Mas nós teimamos em andar com a cabeça enfiada como um avestruz dentro do chão, cismando que a gente só pode usar isso lá na nossa vida secular. Aprenda uma coisa: o homem é um homem integral. A mulher é uma mulher integral. Não existe duas vidas, existe uma vida só. Se tu não é bem sucedido na vida que tu vive, tu não vai ser bem sucedido em nada. Quer discutir isso depois? É só me procurar. Tu é um ser integral. Tu pode achar que está muito bem sucedido lá no teu trabalho, mas se você não está bem sucedido espiritualmente, tu não é bem sucedido. Tu é um líder, cara. Tu é uma líder de potencial, de grande potencial. Sabe por que você não consegue enxergar? Porque você tem tão grande potencial que o inimigo está aniquilando a sua mente. Você tem tão grande potencial que o inimigo lança coisas para você cair. E você não tem percebido. Você quer perceber isso? Pare de lutar contra a força. Entre embaixo da unção. E Deus vai liberar as palavras proféticas dele no tempo certo para você. Sabe por quê? Porque em breve seremos mais. Estou terminando. Diga assim: em breve seremos mais. Agora diga bem forte: leais. Lealdade é uma coisa, meu irmão, que é incrível. Lealdade é uma coisa que vai fazer você ser bem sucedido. O leal recebe honra. Então, eles responderam a Josué: quem? Os homens de cima que eu acabei de falar, vocês. Tudo o que você nos ordenar, faremos. E aonde quer que nos enviar, iremos. Aqueles homens que eu disse que eram grandes líderes, desbravadores, homens que foram separados para vencer a batalha, que foram separados para chegar primeiro, para encarar os gigantes, para desbravar, são esses homens que dizem assim: ó, o que tu falar, nós vamos fazer. Sabe por quê? Porque eles já tinham entendido. Sabe o que eu quero fazer com você nessa manhã?
é que você seja um camarada que entenda as coisas mais rápido. Seja mais leal. Lealdade não se questiona. Se eu tenho aprendido uma coisa, um verbete que eu sempre trouxe para mim. Eu sou leal a uma pessoa, se ela me der uma ordem, eu cumpro a ordem. Se ela for desleal na ordem, a maldição vai cair sobre ela e não sobre mim. Porque eu estou sendo leal. E Deus é um Deus que honra os leais. Vou dar outro exemplo. Dei um exemplo do entre eles e entre elas. Quantos casais nós temos aqui nessa manhã? Casais casados. Ok. Tu já fez a sua inscrição lá? Quantos já fizeram a inscrição lá? Para esse encontro do dia 27? 1, 2, um casal. Outro casal, outro casal, outro casal. Agora levanta a mão os casais que estão aqui, por favor. Os casais. Você é casado, seu esposo não está aqui, mas você está aqui. Pode levantar a mão. Olha quantos não fizeram. Querido, assim nós não vamos ser mais. Faça a sua inscrição lá. Não fique preocupado com quem vai estar falando. Faça a sua inscrição lá. Porque é lá que você tem que fazer a sua inscrição. Porque Deus vai liberar uma palavra profética para o teu casamento. Deus pode restaurar o teu casamento, que às vezes está em ruína, numa simples coisa que você não está valorizando e que acontece na tua igreja. Está entendendo? O nome disso é lealdade à tua igreja. Lealdade aos homens e mulheres que estão trabalhando no ministério de casais. Só porque eu trabalhei 11 ou 12 anos no ministério, eu não tenho nada para ouvir. Que história é essa? Então, meu Deus é o mesmo, no sentido de que Ele não inova. Ele é o mesmo, Ele é imutável, mas Ele inova as coisas. E Deus está inovando e você fica assim, ah não, vou não. Vai ter um jantar no dia 10, não é isso? Hoje eu vou fazer todas as propagandas aqui. No dia 10, vem um homem aí, como é que é o nome do homem mesmo? Pastor Paulo Lima, que é o pastor responsável, não é isso, pastor Roberto? Responsável por toda a estrutura de quem? Do ministério do pastor Josué Gonçalves. Será que esse homem não tem nada para nos acrescentar? O cara trabalha a vida inteira com família. A gente gasta 70, 80 reais aí fora de bobeira. Não temos coragem de pagar isso para comer uma boa comida. E até vou ratificar essa palavra. O pastor Roberto falou bem, é investir. Eu usei a palavra errada, falei pagar. Investir para comer uma boa comida e ouvir uma palavra de Deus. Às vezes você tem investido em coisa que nem vale a pena, meu irmão. E que no final está te dando aborrecimento. Sinceramente, vá para casa e faça um exame. Você está investindo em coisas que não vão dar bem para você. E no final ainda vão te trazer muito aborrecimento. E você prefere do que você estar lá. São líderes que estão na tua frente para guiar você. Seja leal, meu irmão. Aprenda uma coisa. Se você de repente, pastor Vicente conduz de um jeito que eu não gosto. Chega perto de mim e diz. Isso é lealdade. Eu estou usando a mim, porque sou eu que estou falando. Não gosto de usar muito os outros para isso, não. Chega para mim e diz, pastor, olha só, isso aqui podia ser assim. Agora, vem com a ideia e vem com a presença. Não vem só com a ideia, não, com o papo furado. Vem com a ideia e vem e diz assim, eu estou à disposição, pode me usar. Porque não adianta eu ir lá para os casais e dizer assim, Marcelo, Luísa, que estão aqui, faz assim, 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 porque eu trabalhei 12 anos com casais na minha vida, eu sei disso, eu sei daquilo outro, mas aí o dia que eles falam assim, pastor, então tá, olha só, preciso do senhor aqui de manhã cedo para fazer isso, para me ajudar a carregar, para me ajudar. Marcelo, não posso. Que adiantou eu dar a ideia? Que adiantou eu ficar aí pelos corredores falando? Se eu na hora de pegar no pesado, eu não sou o guerreiro que saio na frente. Meu irmão, assim nós não seremos mais. Nós seremos mais se formos leais. Eu tenho uma coisa profética para dizer para você. Toda rebeldia, diga isso,
Diga bem forte: toda rebeldia será convertida em lealdade. Em nome de Jesus. Em breve seremos mais adoradores. Vem para cá o pessoal da adoração. Em breve seremos mais adoradores. E deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Deus estava dando uma ordem clara: quando a arca da aliança passar, sigam a arca para onde elas forem, para onde ela for. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos, nós nascemos para ser grande. Essa igreja nasceu para triunfar nessa cidade. Ela nasceu para avançar. E a arca vai andar. Escreve isso que eu estou te falando. A arca vai andar. E quando ela andar, faz um favorzinho para esse pastor burro que está falando com você aqui. Vai atrás dela. Porque corre um sério risco de você não entrar na terra só porque você é teimoso. Corre um sério risco de você não entrar na terra porque tu acha que tem que ser feito do teu jeito. A arca vai andar, meu irmão. E quando ela andar, siga essa arca, porque aí você vai ser um verdadeiro adorador. Tem muita gente que fica perdendo tempo em seguir qualquer outra coisa. Segue moda. Vou deixar isso aqui pro final, deixa aqui. Meu irmão, ser um adorador, com licença aos adoradores que estão aqui, de forma musical, não é tocar e não é cantar. Com todo o respeito que eu tenho a eles, que a igreja sabe, eu não desrespeito ninguém. Não é pregar, meu irmão, pelo amor de Deus. Ser um adorador não é isso, pelo amor de Deus. Ser um adorador, querido, é andar com Deus, festejando com Ele. Ser um adorador, meu irmão, é ser um homem, uma mulher séria, que rejeita o pecado, que diz não, independente da situação, que foge, que larga até a capa, que larga a roupa, que larga qualquer coisa, mas foge da situação que vai envergonhar a igreja, que vai envergonhar Deus. Ser um adorador, meu irmão, é ser muito mais do que ficar num palco, do que simplesmente vir uma igreja domingo ou quinta. Ser um adorador não é isso. Ser um adorador, querido, é acreditar nas promessas de Deus, é ser leal, é ser corajoso, é ter um espírito de ousadia, é acreditar que hoje está ruim, mas amanhã, meu irmão, amanhã vai nascer um novo dia e Deus fará. Ser um adorador é olhar os objetivos da igreja e caminhar direcionado pela presença de Deus. Isso é ser um adorador. O que nós vamos fazer aqui agora, nós vamos cantar, nós vamos adorar a Deus como um veículo, de uma maneira impactante, mas não é essa adoração só. Adorar a Deus é colocar a vida no altar do Senhor e dizer para Ele: aonde quer que o Senhor me mandar eu vou, o que o Senhor me mandar fazer eu faço, sem medo. Tem gente que por qualquer coisa deixa de adorar a Deus. Tem gente que por qualquer picuinha, por qualquer bobagemzinha, por qualquer meninice, deixa de adorar a Deus. Deus deve ficar assim: mas o que eu fiz para esse homem? O que eu fiz para essa mulher? Porque por qualquer coisinha, Deus está liberando uma palavra para você. Continue adorando a Ele, continue no altar dEle, continue firme com Ele, e tu verás o que Ele fará. Esse nosso Deus, querido, Ele é uma ação sobrenatural, e os adoradores dele procuram andar como um movimento aonde Ele está.
Deus é uma ação sobrenatural. Ele não é um ser palpável. Ele não é uma massa humana, uma matéria humana onde você pode tocar. Mas Ele é um ser poderoso, aonde com um movimento espiritual você pode acompanhá-lo. Isso é adoração, meu irmão. Adoração, querido, é não esperar uma ordem. Adoração, querido, é adorar independente de qualquer coisa. É estar conectado, é estar ligado com o Pai. Deus vai mudar o perfil de adoração dessa igreja. Deus vai mudar o nosso perfil de adoração. Recebe isso aí, ó. Deus vai fazer a gente entrar no nível de adoração profunda. E aí, quando nós chegarmos a esse ápice, aí sim Ele liberará todas as bênçãos retidas, controladas pela mão dele. Porque Ele vai levar a gente a um nível sobrenatural, a um nível profundo, a um nível de multiplicação, aonde as crianças se multiplicarão, aonde os adolescentes se multiplicarão, aonde os jovens se multiplicarão, aonde as mulheres se multiplicarão, os homens, as famílias e os anciões. Deus quer levar a gente a um nível de adoração, meu irmão, a um nível profundo, que nós venhamos a ver aquilo que está invisível. Deus vai levar a gente a um nível de adoração tão profundo que nós vamos ver o sobrenatural antes mesmo de acontecer. Eu só tenho uma preocupação com isso, é que tem muitos que não verão isso porque não querem se ligar. Mas nessa manhã Deus quer um povo conectado à visão dele. Eu quero liberar uma declaração profética para você. As pessoas serão atraídas pela presença de Deus para este lugar. Levante a sua mão bem alto. Diga assim: em breve seremos mais. Diga bem forte: em breve seremos mais. Filhos, em breve seremos mais. Filhos. O resultado de tudo isso será a conquista de mais e mais filhos para a glória de Deus. Se caminharmos na vontade de Deus, em adoração perfeita a Ele, aquele que você falar de Jesus, Ele não vai só aceitar Jesus. E quando eu digo só, eu não estou diminuindo a ação, mas Ele vai dizer assim: eu vou estar com Jesus e eu vou estar na tua igreja. Porque a igreja é você, meu irmão. Na verdade, Deus nos deu um privilégio muito grande, sabe de quê? De nos autodefender sem nos autoexaltar. Aprendeu isso? Deus nos deu um privilégio muito grande de nos autodefender sem nos autoexaltar. Como, pastor? Defendendo a igreja dele, porque a igreja é você. Então você se autodefende sem se autopromover. Entendeu essa? Essa é uma verdade, liga aqui. E nós vamos começar a adorar. Eu não vou falar para você, eu não vou fazer você fazer movimento nenhum, não. Eu só vou dizer para você o seguinte: faz um favor para mim e para você. Pega o restinho das forças que você tem e adore a Deus como de uma maneira muito incrível nessa manhã. Deixe Deus te tomar de uma forma sobrenatural. Eu sei que você tem muito a perder se Deus tomar você de uma forma que Ele nunca te tomou. Eu sei que você tem toda uma reputação. Eu sei que você tem todo um know-how, que você é o seu fulano, a dona ciclana. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo ao meu coração que nessa manhã, se você deixá-lo te tomar da maneira que Ele quer te tomar, de uma forma impressionante, você verá a glória dEle e você será um leal, um filho de multidões de filhos que estarão nessa igreja. E no tempo certo você se tornará pai dessas multidões também. Porque a Bíblia diz que você tem a unção que você respeita. Não com essas palavras, mas com as palavras de lealdade. Seja leal, seja fiel. E dar-te-ei a coroa da vida. É isso que está escrito. E Ele está querendo dizer no popular: seja fiel até o fim.